A querela das investiduras foi um conflito entre a Igreja e o Império entre 1075 a 1122. Este conflito é marcado pela liderança de Gregório VII, que foi eleito Papa em 1073. Antes de Gregório assumir o papado, o imperador regia forte influência sobre a Igreja, impondo as leis. Era o imperador que nomeava novos bispos e papas através da concessão de títulos. Gregório VII travou uma luta contra o Império. Sua luta centrava-se na oposição à simonia, que seria a venda de coisas sagradas, principalmente cargos e ordenações clericais. Dando início à reforma da Igreja, ele emite e organiza o famoso Dictados Papais, que são os 27 poderes do Papa, tanto no domínio temporal como no domínio espiritual. Este documento foi enviado a Henrique IV, que reagiu energicamente, pretendendo depor o Papa, já que a Igreja pretendia ser um poder paralelo ao Estado. A partir de 1078, Gregório VII centralizava a nomeação dos bispos, cuja aprovação passava a depender somente do Papa. Esta guerra só termina em 1122, com a Concordata de Worms. Questão B. Centralização da criação e da interpretação da lei, referente à importância do direito canônico medieval para a formação do direito moderno. O direito canônico surge pela necessidade e com o propósito de organizar e manter a ordem de acordo com seus anseios da vida em comunidade dos preceitos divinos estabelecidos e divulgados pela Igreja Católica. Muitos dos institutos existentes no direito ocidental moderno foram inspirados ou copiados do direito canônico, pela funcionalidade que este revela para com os fins a que foi criado. A Igreja, instituição de grande prestígio em todo o mundo, intitula-se como soberana dentro do seu âmbito de atuação, assim como o Estado faz, o que gera uma preocupação de ambos em manter um ordenamento jurídico eficaz aos seus propósitos e às necessidades nascidas das relações sociais manifestadas entre seus seguidores, no caso da Igreja, ou governados no Estado. Por isso, o direito estatal e o eclesiástico colaboram-se mutuamente, haja vista porque muitas das manifestações sociais reveladas no Estado são de interesse religioso e vice-versa, como exemplo o casamento e a instituição da família. O desenvolvimento do direito canônico não pode ser analisado sem conexão com as disputas pelo poder travadas a partir do século VI entre Igreja e Império e mais tarde entre a Igreja e os Estados nacionais. Antes da transformação radical da Igreja, liderada por Gregório VII, Papa entre 1073 e 1085, a Igreja era vista como uma comunidade sacramental, espiritual, não jurídica, uma espécie de federação de igrejas, cujos líderes reuniam-se periodicamente nos concílios. O Papa não tinha interferência direta nos concílios, só se pronunciava quando provocado. A autoridade papal era mais tradicional e moral do que jurídica, e pouco eficaz politicamente, uma espécie de subordinação civil. Em 1073 foi editado o Dictatus Papae, contendo 27 teses que transformaram princípios do direito feudal. Entre elas estava a tese que o Papa podia romper os laços de vassalagem, que o Papa podia legislar universalmente sobre a correção dos costumes e ainda podia rever todas as decisões tomadas em outras esferas, mas que as suas decisões não poderiam ser revistas. Esta reforma rompeu boa parte da estrutura dos costumes do direito bárbaro, impondo uma certa concepção de poder estatal institucionalizado. Também pôs fim à sacralidade dos reis. O rei estava dentro da Igreja e não acima dela. Esta centralização papal acabou gerando conflitos com os reis da Inglaterra e Portugal. Da concepção de Igreja de Gregório começou a nascer o Estado, uma burocracia, um poder de criar legislação.
A Reforma Gregoriana foi considerada por Berman a primeira revolução ocidental, pois trouxe mudanças rápidas de maneira consciente e violenta, onde a Igreja pretendia ser um poder paralelo ao Estado. O desenvolvimento do direito canônico fez surgir uma classe que poderia dominar pelo seu saber de cânones e não apenas pela amizade ou pelo nascimento. Este novo sistema acabou sendo definido em lei, e estes novos atores desempenharam um papel político relevante, chegando a limitar os poderes do Papa, definindo em que condições ele poderia ser deposto. As leis eram criadas conforme as necessidades surgiam, porém sempre se encaixando nas tradições da Igreja. A justiça limitava o poder por meio dos costumes e das tradições, de modo que toda decisão legal deveria ser a aplicação da justiça. Em primeiro plano, no direito canônico estava a escritura, a tradição e os costumes, e a lei existia para servi-los. Sendo assim, para tomar decisões e determinar a justiça, era necessário que os intérpretes cristãos usassem da hermenêutica nas escrituras para vencer a distância temporal e aplicar os mandamentos divinos nos casos concretos ali presentes. O direito canônico passou a exercer importante implicação nas relações sociais vigentes. Seu processo cumpriu um papel disciplinador que a legislação somente jamais conseguiria cumprir. O legado do processo canônico deixou algumas características especiais. Destaca-se por ser um processo conduzido por profissionais em direito, em que reconheciam um sistema de recursos, permitindo assim a uniformização, a concentração e a centralização do poder. Além disso, o processo canônico se caracteriza por adquirir uma perspectiva inquisitorial, ou seja, investigativa, mais do que acusatória ou adversária, e impôs, finalmente, a escrita sobre a oralidade. Com a introdução da escrita, destaca-se a importância dos notários, que eram redatores oficiais de formas e atos judiciais, além de elaborarem termos que são reduzidos a escrito como os autos do processo. O notário possuía íntima cooperação com o juiz e, portanto, tratava-se de um integrante oficial da corte e não apenas de um perito em escrever. As fases processuais eram organizadas de modo que o autor deveria apresentar o seu libelo ao oficial, que convocava o réu e na sua presença lia os termos do pedido. Depois, seria o momento da matéria de defesa que hoje chamamos de preliminar. Após esta fase, o réu apresentava a contestação e em seguida seriam apresentadas e colhidas as provas para chegar finalmente à decisão. É importante ressaltar também que no processo canônico surge o advogado, que explicava o direito após a apresentação das provas, ou seja, trata-se de um juris perito. O processo inquisitorial tem também uma origem canônica. O Tribunal da Inquisição era um tribunal extraordinário, diretamente ligado à sede Roma, no qual se caracterizava por centralizar o poder e julgar as matérias de heresias. Por possuir regras processuais próprias, a Inquisição constituía um tribunal de exceção.